Deixa eu ver a fala de Mateus aqui. Só o senhor vai aderir a esse. Eu acho que é o. Rapaz, pelo que eu entendi, Mateus, é, vocês vão ter uma conta institucional, não é isso? Como a minha já é institucional, essa conta que eu estou acessando no Google Meet, né, ela já é institucional da época que eu trabalhava na ETED Bezerro. Eu acho, né, vou até perguntar a Eligivânia ou a Cícero, se no caso vai alterar alguma coisa, porque eu não aguento mais tanto e-mail, tá? Eu tenho 4 e-mails aí que, pelo amor de Deus, para administrar tudo isso tem que ter cabeça, e eu não tenho. Então, eu acho que, da minha parte, né, eu só vou. Tem uma observação. Na verdade, o meu e-mail institucional, o Classroom dele, eu não uso. O Classroom que vocês acessam não é o do meu e-mail institucional, é do meu e-mail pessoal, né, o phrinformatica@gmail.com. Porque se eu até fiz o teste, criei uma conta pelo institucional e me convidei, né, com o PHR Informática. Ele não aceita porque eu não estava na mesma, não era da instituição, era de fora, era externo. Né? Então, eu acredito que não, espero não precisar mudar, tá? Mas é de boa. A maioria deve ser para a maioria dos professores, né, que não tem essa conta institucional, que aí a ferramenta ela tem mais opções, tem uma variedade maior para os usuários, né? Porque se você for para o Gmail tradicional ele não, e for utilizar o Meet, ele não permite gravar, né? Então, aí já nesse institucional eu consigo gravar a aula. Né? Então, tem umas funcionalidades melhores do que o padrão. Exatamente, monitorar a gente e monitorar vocês também, né? Lembra, não sei se foi na aula com vocês que a Eligivânia comentou, que aí, na verdade, vai ter o controle de quem está acessando, né? E fiquem atentos, porque vai ter sempre um espertinho que vai dizer, é só entrar no ambiente que já vai marcar minha presença. Você tem um, tá? Se você ficar um tempo inativo, né? Só abrir a plataforma e sair, ele vai perceber que você não está aí, ele vai desconectar, certo? Então fica ligado nisso aí, que é exatamente para evitar esse tipo de comportamento, tá? Aí o pessoal, vou conectar, passar o dia conectado, vou bater recorde aí de conexão, mas quando você passa um tempo inativo, sem acessar a plataforma, ele desconecta, tá certo? Então, bora lá, vamos iniciar a aula. Deixa eu compartilhar a tela. Há quem concorde, há quem discorde, né, Matheus? Interessante é isso. O que eu quero é voltar, né? O legal vai ser retornar às atividades presenciais, isso sim. Né? Isso sim é necessário, no entanto, tem todo é, as regras, né, da OMS para poder a gente voltar às aulas presenciais. Então vamos lá. Na aula anterior a gente finalizou, né, para quem assistiu a aula, a live, quem depois é, assistiu o link que eu compartilhei, né, a aula lá no YouTube. É verdade, Ana, todo mundo está querendo isso, né? Já temos uma luz no fim do túnel, né? São Paulo está previsto voltar em setembro, né? Como eu sou, hoje deve sair alguma coisa, né? Hoje é 30 do mês. Como eu sou otimista, eu espero que a gente retorne em agosto. Né? Não foi ninguém que me disse, não, tá? É o meu pensamento positivo, que a gente retorne antes, tem todo, São Paulo é totalmente diferente de Pernambuco, é um estado maior, né? Toda essa questão. E eu aposto que a gente retorna e retorna de maneira híbrida.
né? Foi até a fala de Eligivânia. Por exemplo, não volta todas as turmas de uma vez só, cada dia vai retornar uma aula com uma turma, e, por exemplo, na segunda-feira é terceiro ano, aí o segundo e o primeiro se faz, fica com aula online em casa. Aí na terça, segundo ano, por exemplo, aí o primeiro e o terceiro fica em casa. É igual o rodízio do almoço de vocês, aí no caso seria o rodízio do presencial, né? Porque aí tem a questão que vai, digamos que, parir a turma para que não fique uma turma com 40, com 46, que é o caso do segundo A, com 36, que é o segundo B, então vai dividir as turmas, essa é a ideia, né? Não tem nada certo ainda, né? Para que vocês fiquem com o distanciamento máximo, o distanciamento um do outro o mínimo possível, né? Para evitar, né? Preparem logo as máscaras de vez, que com certeza a gente vai voltar com máscaras, né? Leve o seu em gel, ou a garrafinha, ou a bisnaga, para que você esteja usando com frequência. Certo? Então, esse vai ser possivelmente o cenário que a gente vai encontrar, né? A gente ainda vai ter alguns encontros online, enquanto uma turma estiver na escola, as outras estarão em casa. E vai ter esse rodízio até controlar, né, toda essa curva aí de contaminações de infectadas. Ok? Então, bora lá. Na anterior, a gente viu, né, a gente começou a utilizar a biblioteca, né, TK Inter. Essa daqui, ó. TK Inter. E foi quando a gente já gerou a primeira janela, né, com o Python. Deixa eu só abrir aqui para a gente relembrar. Segunda unidade. Olha aqui, janela. Eu já fiz algumas alterações nela, não sei se ela está igual a que a gente usou. Essa aqui foi com o texto, né? Ó, essa foi a janela que a gente gerou, né? Utilizando esse código aqui. Então, esse é o código suficiente para gerar essa janela aqui, que é a parte gráfica, né? O que a gente chama de GUI, G-U-I, né? Que é a parte de interface gráfica do usuário com o programador, com a linguagem de programação. Assim como no HTML, que eu sempre utilizo, lembra lá que não sei se vocês lembram, eu sempre uso o meu código base, né, o esqueleto de qualquer código que eu vá fazer. No Python, eu também tenho o meu código base, certo? Que eu vou abrir aqui um em branco, vou apagar isso aqui. E aqui, ó, eu estava lendo alguns livros que eu tenho na área de Python. Eu tenho esse tipo de import aqui e tenho esse também, ó. From Inter, import, o asterisco, tudo. Esse aqui é o mais utilizado com as versões mais novas do Python, tá? Ô, Então, Paulo, a gente está aqui. Oi. é porque esse daí vai importar só a função específica de um módulo, entende? O outro Isso. importava todo o Uhum. módulo. Esse aqui, ele importa tudo, né? Ele vai importar tudo. Isso que é exatamente que eu peço, eu estou dizendo aqui que é para ele trazer tudo, entendeu? Aquele outro, que pode ver até que o formato aqui é diferente, né? Que fica tk.tk com T minúsculo. Aí vai ter algumas bibliotecas que ele não vai funcionar, que vai dar erro, entendeu? Ô, Paulo, Então, se eu vim aqui, ó. Oi? Eu sei que o senhor tem um planejamento da aula, tudo certinho, mas será que no final o senhor pode me esclarecer algumas coisas de escopo, que até eu tinha comentado até com o senhor, eu estou meio que sentindo uma dificuldade para entender o conceito. Será que no final da aula o senhor pode me ajudar nisso aí?
O conceito de quê? Do Python aqui, do TK-Inter? De trabalhar com escopo. Porque você trabalhou com função. Aí quando eu fui estudar a função, falar de escopo. Só que eu não entendi muito bem o conceito de escopo. Eu fiquei meio na dúvida. Eu sei que existe o Certo. escopo No final local a e o gente vê. global, mas tá Certo? certo. Então, ó, esse aqui, tá chegando aí. Essa janela aqui, ó, para gerar essa janela, eu só preciso de três. São essas três linhas que está à esquerda de vocês, certo? Aí, quem não assistiu a aula ontem, essa biblioteca TK-Inter é responsável por gerar a parte gráfica, certo? Isso aqui que a gente vai aprender a manusear, que é aquela questão que a disciplina de desenvolvimento de aplicações para desktop, ou seja, a ideia é que a gente desenvolva aplicativos que funcionem no computador sem a necessidade de conexão com a internet, certo? Então, eu não preciso ter internet para que o meu software desktop funcione. Vai ter alguns casos que eu vou precisar. Por exemplo, eu vou fazer um software para uma loja, para um supermercado, certo? E aí eu vou integrar a ela o sistema de cartão de crédito. Tá? Então, eu preciso estar conectado com a internet para que eu realize as transações, né, com cartão de crédito. Okay? Então, e aí, se faltar internet, aí eu não vou conseguir passar cartão de crédito, né, porque ele necessita dessa integração do sistema desktop com a internet. Mas há alguns outros casos que o camarada tem uma maquineta externa, ele não quer integrar, é uma opção dele, ou um plano B, ele tem uma maquineta, um plano B para aqui. Se cair a internet, aí ele tem nessa maquineta um cartão, um 4G da vida conectado nessa maquineta para que ele realize a operação de forma externa ao sistema. Não é o aconselhável, não é o esperado, tá? O ideal é que seja tudo integrado, não precise de um elemento externo para poder finalizar a operação, né, de compra do cliente. Mas é importante ter, por quê? Porque pode acontecer imprevisto, né? E o cliente nem vai ficar assim, adquirir o produto dele ou o serviço e eu não vou, o dono da empresa não ficar sem receber, né? Porque é aquela questão, se você vai no supermercado, aí você tem todo o direito de comprar dinheiro ou cartão de crédito. Se não está passando cartão de crédito e você só está com cartão de crédito, vai esperar receber para poder comprar naquele mercado? Não, você vai no mais próximo e que está aceitando o cartão de crédito, né? Bem simples, bem direto. Você não está funcionando o cartão de crédito aqui no supermercado tal. Beleza, vou para o próximo, né? Eu não tenho tempo suficiente, às vezes a necessidade é grande e eu não posso estar esperando, tá certo? Então, apenas três linhas, né? From TK-Inter import, asterisco, ou seja, importe tudo da biblioteca TK-Inter. Chama aqui, esse nome tela pode ser outro nome, tá? Podia ser janela. É uma variável que eu crio, né? Um objeto aqui. Aí lembrando que eu também teria que mudar aqui. Janela, janela, executei. E ele vai trazer para mim aqui. Três linhas para o código base. Eu também posso colocar um título. Lembra lá em HTML que a gente coloca um título lá em cima, quando a gente abre no navegador o código da gente, aparece lá em cima o nome da página. Então, eu posso colocar aqui, já que o meu objeto é janela, né? Janela, ponto, title, e aí eu vou colocar aqui, nome da janela. Ok? Salvei, Ctrl S e vou executar. E aqui está, nome da janela, certo? Então, essa é outra opção que eu tenho, que eu posso adicionar no meu código do Python, né, utilizando a biblioteca TK-Inter. Eu posso também, lembra que a gente aprendeu como colocar um ícone lá
no HTML, eu também posso, porque observe que ele fica um padrão aqui do Python, estilo uma pena, né? Eu posso colocar um ícone aqui, que representa a minha empresa, que representa a empresa, né, que eu estou ofertando o serviço para ela. Para isso, eu vou ter que ter o ícone primeiro. Deixa eu abrir. Tem aquele site, icons 8. Tem esse outro também aqui, ó, icon archive.com. Aí vai do seu gosto aí qual dos dois você vai utilizar aí. Nome. Aqui você vai digitar o nome aqui e vai escolher aí o ícone que você achar melhor, certo? Então, ó, deixa eu ver aqui. Pega aqui, para a gente ver como é que fica. Download. Descobri um dia desse, professor, que nessa página desses ícones tem como você alterar as cores do ícone. Isso. Qual o segundo, né? Ou esse do Icons 8? Icons 8 ou... Agora tem uma observação que a extensão tem que ser... Esse aqui, né? Tem que ser ponto .ico. No outro site Não, aqui ele vai gerar a extensão essa página PNG. aí. Nessa Essa casinha aqui? tá ali, ó, recolorir. Acho que se eu clicar, você Aqui. pode mudar a cor. Porque nesse caso é só uma linha, mas em Entendi. definitivos mais pode mudar a cor. Acho interessante isso. Bom, aqui, ó. Aí ele vai mostrar os 3 formatos, sem formato .ico. Aí, uma observação, você vai ter que salvar, essa imagem vai ter que estar dentro da mesma pasta do arquivo do Python, tá? Eu vou trazer ele para cá. Vou renomear ele aqui. Deixa eu ver aqui. Exemplo. Imagem. Ok? Veja, ele está na mesma pasta que o arquivo Python. Aí, o que é que eu vou fazer? Cadê? Esse aqui é o exemplo. Deixa eu fechar. Exemplo, modelo base, pronto. Vamos colocar aqui. Vai ser janela, para colocar o ícone. Ponto, icon, bitmap, certo? Isso é padrão. Icon, bitmap. Aí eu vou abrir parênteses. Aí eu posso, deixa eu fazer aqui uma coisa melhor para ficar mais organizado, que acho que foi até o que eu fiz. Deixa eu ver aqui. Foi, ó, imagens. Deixa eu colocar dentro da pasta imagens, igual no HTML, certo? Então eu vou colocar, eu vou dizer que esse ícone está dentro da pasta imagens, certo? Barra e o nome do arquivo. Então, exemplo, imagem, ok? Então, tem essa observação aí que você precisa ficar atento. Ok? Ó, janela, ponto. Quero adicionar um ícone, né? Então, é icon bitmap. E aí eu vou colocar o caminho. Imagens, barra, exemplo, imagem, ponto ico. Por que exemplo, imagem, ponto ico? Porque é o nome da pasta, exemplo, imagens, e o nome do arquivo, exemplo, imagem. Né? E tem que ter a extensão ponto .ico, tá? Vamos salvar e vamos executar. E aqui está, ó, certo? Ícone na minha janela, tá bom? E aí vai de cada um o gosto e o projeto que você está tá desenvolvendo para colocar. Oi, Eu percebi, Paulo, que sempre quando o pode senhor falar. executa, eu percebi, Paulo, que sempre quando o senhor executa o programa, ele mostra a janelinha, só que mostra sempre pequena. O senhor sempre puxa um pouquinho mais para aumentar ela. Tem como dimensionar ela Isso. também, como no HTML?
Tem, eu vou mostrar aqui para você. A gente viu ontem, mas eu vou reforçar. E tem como colocar, né, determinar o tamanho da minha janela. Tem como eu bloquear para dizer qual é o máximo, qual é o mínimo que eu posso aumentar a janela. Tem como eu bloquear ela também, eu determinar um tamanho dela e não poder maximizar ela nem redimensionar, certo? A pergunta de Matheus, por que não pode usar em outro formato tipo PNG ou JPEG? JPEG, possivelmente porque é muito grande, dependendo do tamanho da imagem, Matheus. PNG, a gente pode até fazer um teste aqui, tá? Com PNG, mas aí eu acredito que ele não vai funcionar, né? Porque aí é o padrão mesmo do Python, tá certo? Das boas-vindas aí a Daiane. Bem-vinda, Daiane. Há quanto tempo? Você está bem? Mas aí, é, a gente pode ver isso depois, Matheus, porque eu acho que, na verdade, o formato JPEG só vai funcionar para você inserir dentro da janela, cadê? O, a imagem, entendeu? Caso eu quisesse colocar a logo da empresa aqui dentro, certo? Mas vai ver isso aí depois. Vamos lá. Para as dimensões, né? As dimensões da minha janela, como o Zé Carlos frisou aí. Para trabalhar as dimensões, eu vou utilizar novamente janela, que aí vai ser ponto geometry, né? Ou seja, a geometria da minha janela. Aí eu defino entre aspas, simples ou dupla, o tamanho 600 x por 400. Quando eu executar aqui, ó, a janela já abriu aqui, certo? Tem outra coisa que a gente pode fazer também, ó. Observem isso aqui, deixa eu executar novamente. Observem onde ela abriu, tá? Dessa posição. Vou fechar. E eu posso acrescentar aqui, isso aqui, ó. 200 mais 200. O que isso quer dizer? O que isso vai fazer? A posição dela na minha tela. Então, quanto maior for o número aqui, ó, se eu colocar 400 por 400, onde é que a gente vai abrindo, tá vendo? Então, aí eu posso trabalhar com essas dimensões para... eu quero que a janela abra exatamente no meio da tela, né? Para que o usuário visualize a janela no centro da tela. Então, aí eu vou trabalhar com essas coordenadas aqui, certo? 400 por 200. Porque aí, o que ele faz aqui? É a distância daqui, ó, do canto superior esquerdo e do canto inferior direito. Ele vai trabalhar as dimensões aqui. Certo? Então, se eu executar aqui novamente, ó, ele já abriu aqui já próximo do centro. Ô, Paulo, Oi? então quer dizer que o primeiro valor, que é 400, é o canto superior esquerdo. E o segundo valor, que é Esquerdo. Isso. 200, é o canto inferior direito, é? Beleza. Isso. Aqui, baixo, perto do relógio. Aí Certo, você beleza. dimensões, é como se você passasse uma reta atravessada na tela do computador. Entendeu? Aí eu posso também, eu determinei esse valor aqui na minha janela. Mas observem que eu posso maximizar ele, ó. Se eu vim aqui e clicar aqui, a janela ela vai ficar do tamanho da tela do meu computador. Mas eu também fazer isso aqui, ó. Eu posso trabalhar para aqui, a janela ponto resizable, ela na verdade, eu não vou, o usuário não vai poder redimensionar ela. Certo? Mas vai ter duas opções. Eu posso bloquear para que o usuário nem estique, nem a largura, nem a altura, ou então eu posso permitir que o usuário aumente a largura dela, mas não aumente a altura, certo? Como é que eu faço isso? Ó?
eu vou utilizar a janela ponto resizable, né? Que é o referente ao redimensionamento. Se eu colocar true, vírgula, true. Se eu não colocar nada, ele vai permitir que eu redimensione. Se eu colocar true, ele também vai redimensionar sem nenhum problema. Então, se eu vir aqui, ó, permite que eu faça isso aqui, ó. Do lado, para cima, para baixo. Mesmo que eu não coloque isso aqui, essa opção aqui, ele vai permitir que eu faça isso, né? Porque se eu fizer isso aqui, ó, deixa eu comentar. Salvar e executei. Então, se eu quiser vir aqui, por padrão, ele vai me deixar fazer isso, certo? Mas e se eu não quiser? Aí o que é que eu posso fazer aqui, ó? Ao invés de true, eu coloco false, sempre com a primeira letra maiúscula, tá? False. Salvei e executei. Aí agora eu quero, ó, ele não deixa, tá vendo? Nem para um lado, nem para o outro, ele gera mais aquele símbolo. E também não permite que eu maximize a minha janela, certo? Ah, eu quero só a largura que eu quero bloquear. Então, se eu executar aqui, ó, ele vai permitir que eu maximize aqui, ó. Ele permite que eu estique, mas ele não permite que eu puxe ele para o outro. E se eu for maximizar, ele vai ficar aqui no canto esquerdo, certo? A mesma coisa se eu fizer inverter aqui, ó. Aqui true, aqui false. Salvei, executei. Ele não deixa para cá, mas ele deixa aqui. Certo? Então, essa é outra possibilidade que eu posso fazer. Certo? Utilizando esse redimensionamento aqui, o resizable. Ok? Eu também posso determinar que esse redimensionamento ele chega a um limite. Ele tem um limite mínimo e um limite máximo. Aí você disse, mas onde é que eu vou usar isso? Bom, aí vai depender do ambiente, certo? Então, para isso, eu vou utilizar janela, ponto, mínimo do tamanho, min size, e aí eu vou dizer que é 100 por 400. Deixa eu diminuir aqui. O mínimo vai ser 300 por 150. Porque 600 por 400 já é o padrão dele. Certo? O mínimo. Vamos executar. Então, ó, o mínimo é esse aqui, ó. Eu não posso menos do que isso. Acho que eu deixei bloqueado lá. Deixa eu comentar isso aqui. Então, ó. Certo? Então, esse aqui é o mínimo que eu posso, padrão, minha janela pode ficar. Certo? Aí eu também posso determinar o máximo que ela pode atingir. Então, vai ser janela com max size. Então, vamos ver que o máximo que seja 900 por 600. Executar. E aí o máximo que ele vai me deixar ó, é esse aqui, ó. Ele não deu aumento mais do que isso a minha janela. Certo? Então, para isso eu vou utilizar o max size. Essa propriedade aqui. Então, se eu quero limitar o tamanho da janela, o tamanho mínimo, eu utilizo o min size. Se eu quero limitar o tamanho máximo que o usuário vai poder aumentar a janela, eu utilizo o max size. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Lembrando, tá? São 3 linhas apenas para você gerar uma janela, né? Que é essa daqui, essa e essa. É o começo, que é a importação das bibliotecas, um meio, que eu instancio a minha janela, e o fim. Certo? Então, são essas
com essas três linhas, essa e essa, eu gero uma janela simples, certo? Eu também posso, lembra que eu falei para vocês que eu posso colocar uma cor na minha janela, né? Porque por padrão do Python, a cor que ele gera é essa daqui, né? Mas eu também posso colocar uma cor, né? Então, para isso, eu vou trazer aqui, ó, janela. Aí, o que é que eu vou fazer? Quando eu quero colocar uma cor lá no HTML, como é que eu faço? Alguém lembra? Eu quero colocar uma cor de fundo na minha Background color, se eu não me engano. Isso. Só que Minha aqui, pra... ó, eu posso utilizar background ou então simplesmente BG e entre aspas o nome da cor. Vermelho, por exemplo. Tá? Vou executar. Janela vermelha. Vamos mudar aqui, vamos colocar outra cor. Green. Certo? Colocar azul. Ô, Paulo, pode colocar uma imagem se eu não quisesse uma Oi? cor? Pode também. A gente vai ver isso nas cenas dos próximos capítulos do episódio. A aula de professor Paulo e seus teclados, assim como disse Matheus. Beleza, eu vou esperar. Vamos, homenagem às meninas aqui, Rosa. Certo? Então aí é com... Vamos ver se ele aceita uma cor em hexagonal. Cores hexadecimal. Vamos ver aqui se ele... aceita também, certo? Se você não quiser colocar o nome em inglês, se bem que quando você faz a pesquisa, né, ele traz também ó, o nome em inglês. Então, ou você utiliza o código hexadecimal, né, ou você utiliza o nome em inglês. Então, deixa eu vir aqui. Saiu o verde-limão aí, certo? Então, esse aí, um exemplo, o que é que a gente já aprendeu hoje? A gente aprendeu a fazer uma janela simples, sem nenhum texto, com apenas três linhas. A gente aprendeu a colocar um título na janela. Tá? Deixa eu executar aqui, porque eu coloco ela do lado, visualizando o que a gente fez. Então, veja, se eu colocar só essa, dimensionar ela aqui. Se eu dimensionar, se eu utilizar apenas essas três janelas, ou essas três linhas, essa e a uma, eu gero essa janela sem cor e sem esse nome e sem esse ícone. Certo? Uma janela simples. Então, para colocar o nome, eu utilizei janela.title e o nome da janela. A pergunta, e se eu colocar esse título antes da cor? Bora testar para ver se acontece algum bug. Salvei, vou fechar, executei novamente. Funciona de boa, certo? O importante é que esteja após o TK, tá certo? E se eu colocar antes, se eu tirar ele daqui e colocar ele aqui, ele vai dar erro, tá certo? Então, por isso que eu tenho que fazer isso. Ô, Paulo, Vamos lá. Recapitulando. Oi. uma coisa que eu descobri ontem, eu sempre falei, é inicializar variável no Python. Desde quando eu comecei a estudar Python, eu sempre falava assim. Mas eu estava vendo o pessoal comentando, falando que não é variável. Aí eu estava vendo o senhor usando, por exemplo, algumas funcionalidades. Aí dentro dessas funcionalidades tinha método. Tudo que a gente cria no Python é objetos, professor?
digamos que a comunidade, né, o padrão do Python é chamado de objeto. Então, essa é um objeto, esse ícone é um objeto, a cor é um objeto, o nome da janela é um objeto, então ele trabalha dessa maneira, entendeu? Aham. É porque Quando eu você vi no coloca YouTube. um texto aqui, você está colocando um objeto. Ah, entendi, tô compreendendo. Eu vi isso recentemente, Certo? Paulo. Eu sempre falei variável, eu sempre mencionei variável. Quando ia inicializar, sempre falava que esse termo. É Aí eu vi automático, né? objeto. É, eu tô entendendo, É né? o automático E dos algoritmos. E também, vez por outra, a gente utiliza lá no HTML, CSS, né? Quando usa lá os IDs, né? Que na verdade não é nem variável, é claro. uma identificação, né? Usa uma identificação, coloca entre aspas, cria um nome que lembra muito a variável. Eu tô Então, entendendo. ó, a Mas é gente viu como certo. colocar um ícone, que aí é essa linha daqui, janela.ícone. Oi? Ô, professor, mas é certo Oi, José dizer tanto Carlos. variável quanto objeto, não é isso? Tem problema não. Beleza, Não tranquilo. vai, não vai atrapalhar, não. A tela vai ser a mesma coisa de janela. Isso, a pergunta de Larissa aqui. O nome, no exemplo de ontem, Larissa, eu usei o nome tela, né? Para o objeto, que também pode ser chamado de variável. Mas aí você pode, o nome do seu objeto pode ser Larissa, pronto. Larissa, aí você coloca lá, no caso aqui seria, né? Cadê ele aqui? Aí você substituiria todos os nomes de janela por o nome que você quiser. Larissa, mas é bom você utilizar nomes que você tenha uma fácil menção, né, para que você não se atrapalhe, tá certo? Ô, Pergunta de... professor, Oi? nesse caso, o que a gente está estudando agora, o Python pode ser considerado uma linguagem direcionada a objetos ou não? Sim. Na verdade, desde o do princípio, né? Desde aquela parte introdutória que a gente viu, o Python ele é considerado uma linguagem orientada a objetos. Eu escolhi ele por ele ser mais fácil do que o Java, entendeu? E por várias empresas utilizar ele por conta disso, tanto pela facilidade do desenvolvimento, como também na questão de segurança também, certo? E um visual bem mais atrativo do que outras linguagens aí. E a questão da facilidade, vocês viram que com 3 linhas eu gerei uma janela. Né? E já para gerar uma janela daquela, uma mão de obra danada tem que ir em Rastazal e voltar para poder conseguir gerar uma janelazinha em Java, certo? Então, eu optei por Python por conta disso, porque ela é uma linguagem bem mais simples e bem mais fácil de você desenvolver com ela. Você aprende. Veja que não tem a questão de ponto e vírgula, né? Você não precisa se preocupar muito com isso, tá certo? Questão de Matheus aí, bordas personalizadas, calma. São assuntos dos próximos episódios, né? Da aula do professor Paulo e seus teclados. Gostei, Matheus. É literalmente Paulo e seus teclados. Isso, teclado, né? É só um. Vamos seguir. Vamos para o exemplo. Continuando aqui, a gente escolheu a cor, então eu utilizo o BG, posso utilizar o nome em inglês ou o código hexadecimal. Para colocar o ícone, né? Aí eu apresentei aquelas 2 páginas para vocês baixarem o ícone. Lembrando que tem que ter a extensão .ico, né? E aqui eu coloquei, se eu não quiser criar uma pasta e dentro dessa colocar as imagens, né? Eu posso colocar também esse arquivo junto com os arquivos do Python, tá certo? Não tem problema, mas nesse caso não teria aqui seria o nome direto. Bom dia, Ever. Tudo bem? Quanto tempo? Rapaz, falando nisso, deixa eu dar logo o print aqui, porque eu vou bater um recorde aqui, 18 pessoas conectadas, né? E tem algumas
eu tive aula hoje com o terceiro ano, que apareceram algumas pessoas que estavam sumidas. Eu pensei até que tinha mudado de ETE. Vou até dar o print aqui, que isso é registro, né? Isso é mesmo para dinheiro na Rua da Matriz no final do ano aqui em Caruaru. Consegui unir esse povo. Vamos lá, seguindo. Vamos adicionar agora um texto, né? Eu quero adicionar um texto à minha janela. Deixa eu só dar uma organizada aqui. Certo? Então, para criar um texto, alguém lembra quando eu criar um texto, tem a questão das tags, né, H2, que a gente utiliza em HTML, mas quando a gente trabalhou com a questão dos formulários, vocês lembram que a gente utilizava um tipo de tag lá, na verdade, utilizava uma tag, e dentro dessa tag utilizava um termo lá, quando eu queria colocar um nome. Por exemplo, nome do aluno, né, e aí caixinha para digitar o nome do aluno. Vocês lembram o nome desse termo que a gente utilizava? Alguém está... Eita, é porque o senhor mostrou algumas. O senhor mostrou checkbox, mostrou Hadley, Isso. mostrou algumas. Aí eu não lembro de todas. Mostrou 3, se eu não me engano. Deixa eu abrir uma janela aqui, tá? Para mostrar a vocês aqui. Deixa eu só achar aqui. Pronto. Aqui, ó. Quando você acessa um site, né? Aí você tem, ó, aqui, né? Nome completo e aqui o lugar para você digitar. É isso? Aqui é um tipo de campo. E esse aqui, né? Quando eu quero colocar um nome, um termo que eles chamam de rótulo, né? No Python tem muita gente que gosta de chamar de rótulo. Então eu digo que eu quero nessa caixa aqui o nome completo da pessoa. Ou então o CPF, ou o número de telefone, o endereço, o nome da cidade, né? Então, isso aqui eu chamo de label, né? Que alguns chamam de label, né? Então, ó, eu utilizar aqui o label, certo? Qualquer texto que você coloque no seu código, isso funciona no HTML como também aqui no Python. Eu vou chamar ele de label, né? Que alguns chamam de rótulo. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou dar um nome ao... Vou colocar texto mesmo, tá? Mas poderia ser qualquer nome. Texto vai receber o label, certo? Um rótulo que eu vou colocar. E aí eu vou dizer onde é que esse nome ele vai aparecer. Vai aparecer no meu objeto janela, né? Que eu criei aqui, ó. Se fosse tela, aqui seria tela, certo? E que texto é esse que vai vir nesse rótulo? Então eu vou utilizar text, certo? Em inglês. Isso aí é padrão. Texto, né? Que é esse aqui que vai aparecer, vai receber aqui em casa. Opa. Certo? E aí eu vou fechar aqui. Só isso já está pronto? Não. Eu crio o meu objeto e aí eu tenho que finalizar ele. Né? Então eu vou utilizar texto, que é esse nome aqui, ponto pack. Abro e fecho parênteses. Certo? Vou salvar aqui e vou executar. Então, ó. Ele mostrou aqui. Ele mostrou com esse background de fundo aqui diferente, não ficou verde, né? Porque ele usa a cor padrão do Python. Poderia colocar um verde também aqui para ficar igual ao background, posso também, tá certo? Isso a gente vai ver mais na frente como trabalhar as cores tanto das letras quanto do background da letra. Eu poderia colocar outra cor também, que apareça destacado em azul, em verde, igual a gente faz no Word da vida, tá certo? Deixa eu ver alguém está falando aqui. Esse pack, Ana, é referente à posição que esse texto vai aparecer na tela,
né? Vocês, acho que vocês recordem ontem, que tem mais duas opções. Tem o grid. O grid, se eu não me engano, ele alinha à esquerda. Isso, ó. Certo? Então, é a posição onde o seu objeto vai aparecer. Ah, mas eu não quero que ele... eu posso trabalhar também alinhar ele à direita, a gente também vai ver isso na frente, que é a questão das coordenadas, igual lá que vocês aprendem em matemática, certo? Eu quero que esse nome apareça aqui embaixo. Pronto. Então, você vai trabalhar as coordenadas, a gente vai ver mais na frente, para também utilizar todas as posições, todas as coordenadas da sua tela, tá certo? Então, eu posso utilizar, tem o grid, tem o pack e tem um terceiro. O terceiro é até, no exemplo que eu fiz ontem, ele sumiu da tela, né? Foi para algum buraco negro no além, certo? Então, são essas opções que a gente tem. Os mais utilizados é o pack, certo? É o padrão do Python. Então, eu posso fazer isso aqui? Posso, certo? Eu poderia adicionar outro texto? Posso. Eu vou colocar aqui, ó. Mensagem, label. Vamos ver se vai funcionar com o texto.pack ali, tá? Fazer o teste. Ela, text, Caruaru. Aqui embaixo, mensagem, ponto, pack. Vamos ver se vai funcionar. Sem problemas, certo? Ó, eu posso colocar tudo, deixar para colocar tudo abaixo? Posso fazer isso aqui, ó. Aí vai do gosto de cada um. Eu poderia fazer isso aqui. E criando vários labels aí. Info, recebe label, janela, text, aula, desktop. Ok? Aqui embaixo, Ô, Paulo, info, oi, ponto pack. eu tenho dúvida que é o seguinte, Paulo. No HTML, como ele não é a linguagem de programação, nós não podemos usar estruturas condicionais e estruturas de looping, que é o for, while. Agora, vê, no Isso. Python, o Python é uma linguagem de programação. Dentro dessa telinha, eu sei que se tiver você vai mostrar mais à frente, mas a gente pode usar for, if, elif, para aparecer aí dentro Com como uma certeza. programação mesmo. Com Ixi, aí certeza. vai ficar Tudo aquilo que legal. a gente viu. Lembra os exemplos? Lembra alguns exemplos um exemplo que era o calo de muita gente, que a gente com certeza vai ver utilizando essa parte gráfica aqui. Já comecem a não comecem, ou melhor, não comecem a se tremer, tá? Lembra quando a gente fez alguns exemplos que o usuário digitava as notas e aparecia a média do aluno, né? Então, o aluno digitou 7, 8, 9 e 10. A sua média foi... Então, a gente pode fazer aqui também. Estilo um boletim, onde eu vou ter, por exemplo, disciplina, primeira unidade, segunda, terceira, quarta, média. Entendeu? Então, aí eu vou digitando unidade a unidade, e aí quando eu clicar no botão calcular, vai aparecer no campo média a média do aluno, vai aparecer do lado o nome, se ele está aprovado, se ele está reprovado ou se ele está em recuperação. Certo? Então, para isso, eu preciso trabalhar com if, elif e else. Então, ou seja, tudo aquilo que a gente aprendeu na parte inicial do Python, a gente vai colocar em prática, só que na parte gráfica da programação. Pergunta de Letícia. Como faz para dar a letra? Cenas para os próximos capítulos, Letícia. Calma, calma. A gente vai chegar lá. Certo? Então, tudo aquilo que a gente viu de programação, de lógica, a gente vai estar aqui com certeza. Né? Porque eu vou criar aqui rapidinho, já são 10h18, vocês vão ter outra aula possivelmente. Eu vou criar um botão aqui. Certo?
btn salvar. BTN é a abreviação de button em inglês, certo? Aí eu vou ter que colocar button aqui, obrigatoriamente, certo? Esse botão vai aparecer onde? Na janela. E qual é o texto que vai aparecer nesse botão? Ou seja, o text. Vou colocar aqui, salvar. Ok? E aí eu vou trabalhar também aqui, ó. btn salvar ponto pack. Vamos executar. Aqui, ó. Só que o botão não faz nada, né? Por quê? Porque eu não coloquei nenhuma ação para executar. Então eu clico aqui, não aparece nada. Então, eu estou apenas mostrando para vocês de um modo visual, né? A interação entre o usuário e o botão, agora, no momento, não tem. Tá? Aqui são textos. Deixa eu aproveitar, deixa eu comentar aqui para ficar tudo na mesma cor para vocês não confundirem. Pronto. Certo? Aqui é um label. Os três primeiros é um label, aqui é um botão. Certo? Mas esse botão, por enquanto, ele não faz nada. Certo? A ideia é a gente conhecer todos os principais os utilizados objetos, né, do Python. A questão, o texto, a caixinha para preencher, os botões, a questão de posições, o tamanho da letra, feito Letícia perguntou, colocar uma imagem na tela. Então a gente vai trabalhar tudo isso para depois que a gente estiver dominando isso aí espero eu, né, a gente faça integração com o banco de dados, né, para que, porque, por exemplo, a questão do boletim lá, que você vai ter a disciplina e vai ter nota. Você coloca lá, gera, ele vai mostrar se está aprovado, reprovado, recuperação, você fecha, abriu, vai ter que fazer tudo novamente, né? Então, por que não fazer um exemplo desse, onde você vai colocar suas notas, calcula, salva, e aí depois, quando você abrir novamente esse programa, ele vai estar lá, suas notas, né? Então, um boletim pessoal seu, ao invés de entrar no CIEP, você vai alimentando ele de forma manualmente, certo? Então, agora, para isso, a integração do sistema com o banco de dados, certo? Aí são cenas para os capítulos lá na frente dos nossos episódios. Oi, Zé Carlos. Qual é a próxima aula, professor? Quando é a próxima aula? Diga aí. Próxima aula, segunda-feira agora. Segunda-feira, 9h20 também, né? 9h20? Ei, professor, tá ficando massa. Você já tá colocando um banco de dados, já tá tendo uma interface gráficazinha, tá ficando top agora, né? O Neto tá ficando bom, até a quantidade de aluno tá melhorando, já tenho 18, já tô criando para o sucesso. Aí, agora, beleza, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo tranquilo? Então, vamos encerrar a aula de hoje, já são 10h20, possivelmente vocês têm outra aula, certo? E aí não esqueçam de marcar a presença de vocês lá no Classroom. Lembrando que a primeira AT da disciplina de linguagem de programação referente à unidade já se encontra disponível, né? Já coloquei a primeira, falta colocar a segunda. E sexta-feira, às 16 horas, vocês terão a terceira AT da disciplina de desktop, com o assunto ainda entre a primeira unidade, tá? Então, observem lá os assuntos no Classroom da primeira unidade, para que vocês possam estar realizando a atividade na sexta-feira. A atividade está disponível das 4 da tarde às 4h30 da tarde, certo? Vocês terão 30 minutos para ver a respectiva atividade. Ok? Após esse prazo, será bloqueada a atividade. Eu perdi, né? O gato roeu o cabo da internet, precisei levar a avó no judô, o meu avô no treino de basquete, aí depois você vai fazer. E a próxima atividade não vai ser igual à primeira. Ok? Meu cachorro comeu meu computador. Uma vez um aluno disse que não entregou o trabalho porque
o gato tinha mordido o pendrive dele, que estava as atividades, o trabalho dele da escola, né? Esse é um gato high-tech, né? Comendo pendrive, ele vai estar vomitando bits. Pois é isso, ó. Obrigado aí pela participação de vocês. Quem tem aula comigo na eletiva, sexta-feira eu vou estar disponibilizando o material da aula, porque a aula da eletiva sempre choca com a aula do professor Tiago, tá certo? Então, para não atrapalhar, eu estou disponibilizando. Isso, vai ser no formulário, Matheus. Certo? No formulário do Google, que vai estar disponível no Classroom. Certo? No horário, pertinho da hora, vocês vão ver ele brotando lá para vocês. Bons estudos para vocês e até a próxima.